E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você chegou nesse vídeo aqui é porque você tem a intenção de aprender o desenvolvimento de hacks para jogos. Talvez você já tenha algum conhecimento e quer se aprimorar e aí não quer ficar pulando de canal em canal. Talvez você tenha interesse em aprender engenharia reversa ou assuntos correlatos à programação. Então, se você tem esse interesse, você está no lugar certo. Eu vou começar uma série de vídeos, desde o básico, ensinando como baixar e configurar a ferramenta, até como nós desenvolvermos nossos próprios hacks, tá? Externos. Nós vamos aprender, nesse curso aqui, eu vou dividir ele em 3 módulos, então nós vamos aprender quais valores nós temos e a diferença entre eles, quando e por que nós vamos utilizar um valor ou outro. Vamos falar também sobre ponteiros e ponteiros multiníveis, como encontrá-los, como eles funcionam. Vamos aprender a linguagem Assembly, o básico que nós precisamos para trabalhar com ela no desenvolvimento de hacks. Vamos ver algumas ferramentas que tem na própria ferramenta que nós vamos utilizar, tá? Ela tem um leque de muitas opções de ferramentas que ajudam e facilitam o dia a dia na hora do desenvolvimento dos hacks. Vamos aprender a linguagem Lua voltada para o Cheat Engine, para a produção de scripts mais robustos e complexos, e também para termos melhor controle em alguns casos. Depois nós vamos aprender a desenvolver a nossa interface utilizando a linguagem C Sharp e depois menus de 3D utilizando ou a linguagem C Sharp ou a linguagem C++. Então nessa primeira aula aqui eu vou ensinar a baixar, instalar e configurar a nossa ferramenta. Nós vamos entrar aqui no site oficial cheatengine.org, eu vou deixar o link na descrição. Você vai clicar aqui e ele vai fazer o download pra gente. Assim que você clicar no download, ele vai abrir essa janela aqui pra gente. Eu já deixei a janela aberta porque meu programa de gravação é sentimental. Nós vamos apertar OK. E ele vai aparecer essa tela aqui pra gente. Não faz diferença se você vai instalar ele em português, inglês, russo, porque a ferramenta já está em inglês. A única coisa que muda é a parte de instalação mesmo. Então vamos clicar aqui em avançar. Vamos recusar todas as opções que ele aparece aqui. Ele vai instalar pra gente, nós vamos aguardar um pouco. Instalada a ferramenta, podemos clicar em concluir, ele vai abrir aqui o Engine pra gente. Ele vai perguntar se a gente quer exibir o tutorial de começo ou não. Ele vai abrir a ferramenta, a gente pode fechar essa área aqui e deixar ele aqui pra gente. Okay. Nós vamos clicar aqui em Settings para fazer algumas configurações. A primeira delas, tá, aqui em General Settings, é checar por atualizações do Cheat Engine. Então essa opção aqui, ele vai checar no intervalo de dias. Então a cada um dia, 5 dias, o valor que você colocar aqui, se tem uma nova versão. Eu aconselho deixar habilitado para vocês sempre terem a versão mais recente, tá, mais atualizada do Cheat Engine. Eu vou deixar desabilitado porque eu não sou muito comum, não costumo muito ficar trocando de versão não. Mas eu aconselho deixar habilitado. A segunda é mostrar o undo button, que é esse botão aqui. Esse botão aqui ele é muito interessante pra gente no dia a dia. Às vezes nós vamos fazer um scan, aí fizemos algum scan errado e precisamos voltar uma vez, é para isso que serve esse botão. Não se preocupe se inicialmente vocês não entenderem o que eu vou falar na questão de configuração, porque durante as nossas aulas eu acabo fazendo uma retrospectiva e falando, olha, aquela configuração que nós fizemos é para habilitar ou desabilitar isso daqui. Então no decorrer, conforme as aulas forem avançando, eu vou explicando. Aqui a gente também deixa para atualizar as listas de endereço. Aqui a gente pode deixar tudo do jeito que está aqui. Deixar apenas os... Aqui se ele não tiver nessa opção aqui apenas valores com sinais, você marca. Desabilitar o suporte ao modo escuro. Aqui é opcional. O meu Windows, eu utilizo ele na versão escura. É por isso que o meu Cheat Engine ele está na versão escura. Aí na casa de vocês provavelmente ele deva estar branco se você não usa o Windows no modo Dark. E se você usa o Windows no modo Dark ainda assim quer o Cheat Engine na versão dele com fundo branco, basta habilitar essa opção aqui. Se você não quer trocar o modo do seu Windows para o modo Dark, mas também quer ter essa aparência aqui, mais para frente nas aulas eu mostro como a gente pode produzir um script para alterar a cor do Cheat Engine e várias outras opções também. Aqui nós vamos deixar normal. Sobre escrever a fonte. Aqui você pode habilitar isso aqui para trocar a fonte do Cheat Engine, tá? Tudo aqui ele vai alterar a fonte. Ele não vai alterar a fonte de começo, tá? Ele só vai alterar a fonte quando a gente reiniciar a ferramenta. Então eu já vou trocar a fonte aqui de qualquer forma.
Quando você for tocar a cor, eu te aconselho a não deixar em branco, deixar em cinza. Por quê? Depois eu vou mostrar, mas é que se você deixar em branco, quando você for abrir um painel de opção, você não consegue enxergar, porque o fundo é branco e cor branca e aí não dá pra ver nada. Vou dar OK aqui. Ele só vai mostrar um exemplo de como fica aquela fonte, mas ele só vai trocar a fonte quando a gente reiniciar a ferramenta. Salvar o estado da janela. O que é isso? Se você deixar essa opção habilitada e fechar o Cheat Engine nessa área aqui, por exemplo, quando você abrir ele de novo, ele vai iniciar do ponto onde você parou. Você pode, como eu costumo deixar ele nesse canto aqui, eu sempre deixo essa opção ativada, mas é facultativo, você deixa ou não. Exibir todas as janelas dele. Eu particularmente não gosto de usar isso aqui. Para que serve essa opção aqui? Ó? Eu vou dar um OK, ativar ela e dar um OK. Eu vou ativar outra janela e nota aqui pra mim, ó, que ele vai mostrar agora que eu tenho duas janelas abertas. Quando eu abrir aqui, ele vai mostrar pra mim que eu tenho três janelas abertas. Então é isso. Mais pra frente, nós vamos trabalhar com 3, 4, 5, até 6 abas dele abertas simultaneamente. Se você quer ver cada uma delas, cada uma dessas janelas de forma separada, é só deixar essa opção aqui marcada. Eu particularmente não gosto, então eu deixo ela desativada. Essa opção aqui é importante, essa aqui também. O resto nós podemos deixar do jeito que está. Teclas de atalho. Não precisa se preocupar com isso aqui agora, vocês podem definir ou não. É que inicialmente, quem não tem nenhuma familiaridade, não vai definir nenhuma tecla de atalho. Mas mais pra frente na aula, quando começar a ser necessário, a gente volta aqui e configura. Mas se você quiser configurar desde já, é aqui, você clica aqui, escolhe, só aperta os botões que você quer utilizar como atalho e ativa eles. Autosave eu não costumo utilizar, tá? Eu não gosto de que ele salve automaticamente, até porque isso mais atrapalha do que ajuda a gente. Se você é uma pessoa que gosta de, tô fazendo, ele vai salvando automático, fica à vontade, é só colocar um valor aqui em segundos, tá? Então se eu colocar aqui 120 segundos, 2 minutos. Na parte de Scan Settings, essa que é uma parte importante da configuração. Vamos deixar essa parte habilitada, desabilitar essa opção aqui, tá? Don't Scan Memory Protect, porque algumas partes do código, quando nós formos trabalhar com a parte de escanear memória, algumas dessas memórias elas são combinadas e nós vamos ver isso em engenharia reversa quando chegarmos lá. Só que se a gente deixar essa parte desabilitada, essas memórias não vão ser encontradas. Ele deixa por padrão desativado, porque alguma dessas memórias, se você tratar errado, acaba levando a erro no jogo. De resto aqui, a única coisa que nós vamos mudar é Thread Priority. Em vez de Alta, nós vamos deixar em Time Critical. Plugins não vamos ter nada. Debugger Option. Aqui vocês não mexem em nada. Se não vier habilitado isso aqui, você habilita essas duas caixas. Isso aqui é muito importante, mais pra frente vocês verão. E aqui ó, em Debugger Method, ele vai utilizar por padrão o Debugger do Windows. E nós vamos alterar ele aqui para o Debug VEH. Por quê? O Debugger do Windows, embora ele seja mais leve, em alguns casos ele acaba ocasionando erros nos jogos, ele acaba crashando os jogos porque ele vai invadir partes da memória que ele não deveria. Então nós vamos utilizar esse debugger aqui. O resto aqui vocês podem deixar do jeito que está. E pra cá não tem mais nenhuma outra configuração, basta dar OK. Beleza, quando fechar e abrir a ferramenta de novo, ele vai alterar a fonte aqui. Bom, nessa primeira aula é isso. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, e onde nós vamos começar efetivamente a trabalhar com a ferramenta. É isso, um abraço, se inscreve.